Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou estar gravando aqui esse vídeo exatamente para fazer aqui algumas explicações sobre os livros apócrifos. Algumas pessoas me pediram para falar sobre os livros apócrifos, 7 livros que nós temos aí na Bíblia romanista, né? Eu tenho uma Bíblia aqui, essa daqui é edição pastoral, tá bom? Edição pastoral. E tenho também aqui a Bíblia de Jerusalém. Aqui a Bíblia de Jerusalém, ela contém esses livros que são chamados apócrifos e que os romanistas chamam de deuterocanônico, ok? Antes de começar a falar, quero dizer que eu respeito todas as crenças, religiões e amo também as pessoas, tá bom? Aqui eu vou apenas falar do ponto de vista divergente e que cada um de nós temos o direito de expressar nossas divergências. E também todas as religiões têm seu direito de exercer livremente suas crenças na nossa nação. Isso é amparado pela lei. Não aqui quero falar em tom como que desprezando ou até mesmo esculachando a religião dos outros, ok? Mas apenas em tom didático para aqueles que assim desejam aprender a palavra de Deus, ok? Então, por que que nós rejeitamos os apócrifos? Por que nós rejeitamos os apócrifos? Primeiro, apócrifo significa que não tem inspiração divina. Essa palavra apócrifo significa oculto. E ela recebe uma conotação num conceito, conceituando a palavra, significa aquilo que não tem inspiração divina. Livros que não são considerados inspirados por Deus. Isso são livros apócrifos, ok? Então, eu quero dar aqui algumas razões por que nós rejeitamos os apócrifos. Se nós olharmos, por exemplo, para os livros apócrifos, nós vamos perceber que eles, com respeito à exatidão doutrinária, eles contêm muitos problemas, porque eles contradizem com as escrituras, com os 66 livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, se nós pegarmos ali os livros apócrifos, como o livro de Sabedorias, capítulo 8, versículo de número 19 e 20, ali, por exemplo, fala que ali eles defendem a Conceição Imaculada da nossa amada irmã Maria, que nós tanto amamos também. Então ali diz, por exemplo, eu era jovem e tive boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma. E o versículo 20 lá, por exemplo, eles dizem, diz no livro de Sabedorias 8, versículo 20, e porque eu fui bom, por isso vim a ter um corpo sem mancha. Em outras palavras, um corpo imaculado. Isso contraria as escrituras, irmãos. Por exemplo, lá no Salmo 51, versículo 5, a Bíblia diz que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Se você for ler também, por exemplo, o Salmo 14, versículo 2, não há um justo sequer. 1 Reis 8, 46, a Bíblia diz, não há homem que não peque. Eclesiastes 7, 20, a Bíblia, por exemplo, nos afirma que homem há que faça o bem nunca peque. Romanos 3, 23, a Bíblia diz, por exemplo, que todos pecaram. Então, a Bíblia vai nos mostrar e nivelar todos a condição de pecadores, com exceção de Cristo Jesus, que nasceu sem pecado, pois ele sim é imaculado e incontaminado. Por isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora de Cristo, ninguém mais é sem mácula. Então, percebemos aí um problema e distorção doutrinária. Se nós formos ainda, por exemplo, para os livros apócrifos, nós vamos perceber, por exemplo, no livro de Eclesiástico, capítulo 12, versículos 6 e 7, o ensino do egoísmo, o ensino da crueldade. Por exemplo, ali diz, por exemplo, ao homem humilde, faze o bem, mas nada dê ao ímpio, impede que se lhe dê o pão, para que não suceda que ele seja mais poderoso do que tu. Irmão, isso é um ensino de crueldade também antibíblico. Por quê? Porque se nós formos para Eclesiastes 11, versículo 1, a Bíblia diz, por exemplo, agora é Eclesiastes, tá? Ali é eclesiástico, tá bom? Eclesiastes 11, primeiro diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ainda até com 8. Porque não sabes que mal há de vir sobre a terra. Lá em Mateus 5,44, Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orem pelos que vos perseguem. Veja que o ensino das Escrituras é contrário a esse ensino que nós percebemos aqui no livro de Eclesiástico, capítulo 12, versículos 6 e 7. Se nós formos ainda para outro livro, por exemplo,
para outro livro para outro livro apócrifo, Eclesiástico 3, versículo de número 4. Ali, por exemplo, ele vai ensinar que a oração perdoa pecado. Por exemplo, lá está dizendo: quem amar a Deus, os seus pecados serão perdoados pela oração. Isso é antibíblico, irmão. Por quê? Porque a oração, ela não é o final, ela é o meio, entende? Por exemplo, ela é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus, com o coração contrito, quebrantado, e confessamos nossos pecados, e então, em Cristo Jesus, somos perdoados. Por exemplo, em 1 João 1,9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, oração não perdoa pecados, ok? Oração não perdoa pecados. Se nós formos ainda para outro ponto dos livros apócrifos, nós vamos perceber a oração pelos mortos sendo escancarada. Por exemplo, se você pegar ali o capítulo de número 3 de Baruque, versículo 4, ali diz, por exemplo, olha a oração que diz lá: Deus Todo-Poderoso, ouve a prece dos mortos de Israel. Então veja aí o ensino da oração pelos mortos. Se você pegar também o capítulo 12 de 2 Macabeus, versículo 42 ao 44, ali, por exemplo, o texto apócrifo diz da seguinte forma, que Judas, né, um homem nobre ali naquela época, ele, por exemplo, aconselhou o povo para se apartarem dos seus pecados, e Judas, por exemplo, ele observou que foi o pecado que foi a causa da destruição do povo na batalha. Então, lá no versículo 43 de 2 Macabeus 12, lá diz, por exemplo, que eles fizeram uma coleta ali de 2.000 moedas de prata, enviaram para Jerusalém como uma oferta pelo sacrifício do pecado do povo. E aí, por exemplo, lá embaixo diz que isso, por exemplo, ele agiu com nobreza e com retidão, porque ele fez isso pensando na ressurreição. E olha como diz o versículo 44. Porque se ele não acreditasse na ressurreição, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Então veja aí a oração pelos mortos, é daí que se tira essa doutrina da oração pelos mortos, ok? Outro ponto, por exemplo, é que eles amparam a doutrina do purgatório ali, por exemplo, em Sabedorias, capítulo 3, versículo de número 1 ao 4, quando, por exemplo, ali diz no livro apócrifo da seguinte forma: a alma do justo, a vida do justo está nas mãos de Deus e o tormento não vai o atingir. O versículo 2 ali diz, por exemplo, que aos olhos dos insensatos, eles parecem ter morrido. E diz mais, por exemplo, que ainda que parece que o seu fim foi como uma desgraça, no versículo 3 diz: os insensatos pensavam que a partida do justo do nosso meio seria um aniquilamento, mas na verdade eles estão na paz. E olha como diz o versículo 4: as pessoas pensavam que os justos pagavam pena, mas eles esperavam a imortalidade. Então, irmãos, vejam, por exemplo, que aqui, nesse texto de Sabedorias 3, versículo 1 ao 4, eles aqui apoiam aquela doutrina chamada purgatório, entende? Porque o purgatório é uma antessala no céu, segundo eles, né? E que ali, por exemplo, as pessoas que morreram, se arrependeram e tudo mais, elas vão para o purgatório pagar a penalidade de acordo com o pecado que eles ali cometeram. De acordo com o pecado também será o tempo que eles vão ficar lá. Então, essa antessala é como se fosse um tormento ali para eles serem purificados e entrarem no céu propriamente dito. Então, é por isso que lá o texto diz, por exemplo, né, como eles aí interpretam também, que eles ali não estavam pagando pena, ou seja, o justo que está no purgatório não estava pagando pena, mas estava sendo limpo para entrar na eternidade, estava esperando a imortalidade. Irmãos, esses ensinos são antibíblicos. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, Hebreus 9, 27, você vai ver que a Bíblia ela diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então veja que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia é bem claro com respeito a isso. Então não tem oração pelos mortos, não tem purgatório, e esses ensinos dos livros
livros apócrifos, e como é chamado pelos romanistas deuterocanônico, eles são ensinos, são livros que não contêm inspiração divina. Se nós pegarmos ainda outro ponto, nós vamos perceber, por exemplo, como é o caso ali do livro de Tobias, por exemplo. O livro de Tobias, ele tem muitos problemas. Por exemplo, um anjo conta mentira lá no capítulo 5 de Tobias, versículo 4 e 5, ali um anjo vai ao encontro de Tobias, né, no caminho se encontram. O nome do anjo é Rafael, está lá escrito, né, Tobias 5, versículo 4. Quando você vai para o versículo 13, ali Tobias pergunta para o anjo como é o nome do anjo, né, de que família ele pertence. O anjo diz que o nome dele é Azarias, filho do grande Ananias, que era compatriota de Tobias. Irmãos, isso é uma mentira, porque o nome do anjo não era Azarias, o nome do anjo era Rafael, entende? E por que o anjo contou mentira? Porque, na verdade, esse livro não contém inspiração divina. E isso é um problema dentro das escrituras, porque os anjos de Deus não contam mentira, entende? Por exemplo, se você for lá para o capítulo 20 de Êxodo, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, não darás falso testemunho. Então, um anjo de Deus, de forma alguma, em hipótese alguma, um anjo de Deus, irmãos, ele cometeria o erro de contar uma mentira. Na verdade, tem dois tipos de anjos nas escrituras. Tem os anjos bons e os anjos maus, né? Os anjos caídos. Então, isso está mais ligado aos anjos caídos, que lá em João 8,44, Jesus chama eles de pai da mentira. Ok? Então, se nós observarmos, nós vamos percebendo muitos problemas, como, por exemplo, lá no capítulo de número 6 do livro de Tobias, versículos de número 1 a 8, nós percebemos ali um ensino de magias, entende? Magias que são condenadas nas escrituras. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o capítulo 6, ali Tobias ele vai lavar os pés lá no rio Tigre, e quando ele vai lavar os seus pés no rio Tigre, um peixe vem para pegar o pé de Tobias, e ele ali, por exemplo, ao vir pegar o pé de Tobias, ele cai em terra, o peixe, e fica pulando em terra. Então ali Tobias, o anjo Rafael fala para Tobias, para ele matar o peixe. Ele mata o peixe e ele diz assim, olha, tira o fígado e o coração, e joga as tripas fora, pega, salga, por exemplo, a carne do peixe, isso aí vai ser para mantimento para ti. Aí o Tobias pergunta para o anjo, mas para que vai me servir o coração e o fígado? Aí ele pega lá no versículo 8 e explica, olha, o coração e o fígado, quando você colocar no fogo, na presença de um homem ou de uma mulher possessa de espírito imundo, o coração e o fígado, a fumaça vai fazer expulsar toda sorte de espírito maligno e não vai voltar mais. Irmãos, isso é antibíblico também. Primeiro, lá em Marcos 16, 17, a Bíblia diz, no nome de Jesus são expulsos os demônios, no nome de Jesus. Se você for ainda para o capítulo 12 de Mateus, versículo de número 43 ao 45, a Bíblia, por exemplo, é bem enfática ao dizer que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, não achando repouso, ele volta para a casa de onde saiu. Observe, ele volta. Ele sai, mas ele volta. Então veja que o texto lá de Tobias está um tanto contraditório, quando diz lá em Tobias 6,8, que o espírito sai e não volta mais. Então essa fumaça expulsa de uma vez por toda aquele espírito imundo. Então isso é antibíblico, irmão, porque é no nome de Jesus que são expulsos os demônios. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Entende? Se nós formos ainda, por exemplo, para outro texto, como é o caso de Tobias capítulo 12, versículo 9, nós percebemos ali, por exemplo, ele dizer que aquele que dá esmola, a esmola purifica pecados. Então veja bem, a esmola purifica todos os pecados. Irmãos, esse também é um ensino antibíblico. Isso é amparado pelo capítulo 4 de Tobias, versículos 7 ao 10. Se você for pegar lá para ler também, você vai perceber que ali é amparado esse ensino, entendeu? Porque esse ensino de que da esmola purifica pecados é antibíblico. Por quê? Primeiro, lá em 1 João 7 diz, o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Não são esmolas que nos purificam, são o sangue de Jesus. Lá em 1 João 2,12, a Bíblia diz, filhinhos, eu vos escrevo porque no seu nome são perdoados os pecados. Não é oração e não é esmola que purifica pecados. É Jesus, é o sangue de Jesus. Então, percebe, por exemplo, que os livros apócrifos, eles são investidos de problemas.
entende? Problemas doutrinários, na exatidão doutrinária. Nós percebemos muitas contradições com os textos sagrados, da qual, por exemplo, seus ensinos não se encaixam dentro do ensino das escrituras sagradas. Então, basta nós fazermos um exame dos apócrifos, irmãos, e nós percebemos que eles não contêm, de fato, inspiração divina. Estes livros apócrifos, aqui eu volto a dizer, como já disse em outro vídeo, eles foram introduzidos ali no Concílio de Trento, ali em 1546, ok? Irmão, apesar, por exemplo, porque a gente tem que ser honesto, apesar de a Septuaginta ela abordar os livros apócrifos no seu composto de livros, os livros apócrifos fazerem parte da Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, entende? Mas os livros apócrifos eles não fazem parte do cânone sagrado, nem dos judeus e nem dos cristãos, ok? O cânone judaico só tem os 39 livros que nós temos, ok? Então, que isso fique bem claro. O cânone judaico é o mesmo cânone que nós temos. Nós só temos 39 livros que são considerados inspirados por Deus, porque são inerrantes, infalíveis, isentos de contradição. Se houver contradição, contradição é humana, não da Bíblia. É eu que acho que a Bíblia está se contradizendo. É eu que vejo e penso que a Bíblia está se contradizendo, não que ela de fato esteja. É o ser humano que se contradiz e se confunde. E por isso devemos lê-la à luz do Espírito Santo, ok? Então, os livros apócrifos não são aceitos pelo fato deles, na exatidão doutrinária, terem muitos problemas mesmo. Eu poderia citar muito mais problemas aqui, muitas mais distorções, contradições aí, por exemplo, dos apócrifos, mas eu creio que isso aqui é o suficiente para nós entendermos, até porque os nossos vídeos eles são curtos, ok? Então eu quero dizer aí também para todos os romanistas e principalmente para os líderes que eu não tenho nada contra, eu respeito a opinião, vocês têm direito de exercer sua fé, entende? E que vocês devem ser respeitados, ok? E se algum líder, porque aqui eu quero convidar os líderes, por exemplo, se algum líder aí, por exemplo, dos romanistas, sentir vontade de dialogar com a gente, eu tenho um grupo de WhatsApp. Não vamos fazer debate aqui embaixo desse vídeo, tá? Em comentários. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui em cima, ok? Se você sentir vontade de um diálogo, você que é líder, não estou falando para os membros, mas para você que é líder e sentir vontade de um diálogo, de um debate respeitoso, um debate saudável, eu vou lhe colocar no meu grupo de WhatsApp, ok? E nós vamos estar debatendo sobre esse assunto com muito respeito, com muita educação e muita humildade, ok? Então você pode expor seus pontos de vista e você pode ter certeza que você vai ser respeitado no meu grupo de WhatsApp, tá bom? E aí eu vou deixar meu WhatsApp aqui em cima, você pode me mandar uma mensagem e me falar lá, olha, eu assisti seu vídeo e eu quero dialogar com o senhor no seu grupo de WhatsApp sobre o tema que você colocou lá, tá bom? Isso aqui é para os líderes, não é para os membros aí, e são para aquelas pessoas que já estudaram o assunto, que têm uma noção do tema, tá bom? Para a gente estar dialogando aí com mais firmeza, estar dialogando com mais clareza e todo mundo ganhar com isso. Deus abençoe, um grande abraço no coração de vocês, tá bom? Espero que vocês não entendam mal, os romanistas não nos entendam mal, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos dar as mãos. Em nome de Jesus, amém.